A política é um palco vibrante, onde cada candidato traz sua história, suas ideias, seu sonho de um futuro melhor. Hoje, na revista Isso Pode, vamos explorar as visões que moldarão a OAB Goiás. Prepare-se para conhecer quem está por trás das propostas. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Começando mais um quadro de entrevistas aqui no Spotify da revista Isso Pode. Hoje nós estamos em uma cidade muito especial para trazer mais detalhes dos candidatos das subseções da OAB Goiás. Hoje, na cidade de Formosa, visitando aqui o Dr. Janderson, que é candidato aqui nessa cidade. Doutor, muito bem-vindo ao nosso quadro de entrevistas aqui da revista Isso Pode. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui com a revista Isso Pode, falar sobre eleições da OAB, do ano de 2024, um tema tão importante para a sociedade. É uma gratidão muito grande e eu espero que a gente possa ter um bom bate-papo aí hoje. E para você, nossos ouvintes, eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos a todo mundo que participa da nossa equipe, o Estradas e Lentes, o portal ANP e a revista Isso Pode DF, que aqui em Formosa vai estar bem envolvida nessa entrevista de hoje. E doutor, a gente falando aqui nos bastidores sobre oportunidades, sobre não ter discriminação, essas coisas. Fala um pouco da sua chapa, como que ficou aí o secretariado, vice, como é que ficou essa composição? Claro. A nossa chapa ela foi montada com muito cuidado. A gente tem um grupo, graças a Deus, muito bom, que nos acompanha. E essa chapa foi montada em consenso com esse grupo. A composição da chapa ficou da seguinte forma. Inclusive, obedecendo ao princípio da paridade, que a lei, que a resolução 222 do Conselho Federal determina, com relação a 50% do número de mulheres, nós optamos por colocar maioria de mulheres. A chapa é composta pelo número 5, como todos sabem, é um número ímpar, então nessa divisão aí poderia ser ou 2 mulheres ou 3 mulheres. Nós optamos por colocar 3 mulheres. Ficamos então com a vice-presidente, a candidata a vice-presidente, a doutora Érica Natividade, mulher aguerrida, advogada aguerrida, com 16 anos de história, com serviço prestado à OAB, principalmente no que tange ao social, e ela veio para brilhantar e assim acrescentar muita experiência à nossa chapa. A doutora Lília Putz, também com 10 anos de profissão, concorre ao cargo de tesoureira, também com serviço prestado à OAB. Ela já coordenou o projeto OAB por Elas, que nasceu aqui na subseção de Formosa e foi multiplicado a nível nacional. Inclusive, vários estados replicaram. O projeto, infelizmente, nos dias de hoje aqui, não se tem voz nem vez. Ele foi engavetado, não sabemos o porquê. Temos também o Dr. Luiz Antônio, que concorre ao cargo de secretário. Ele tem serviço prestado também, já preside, inclusive, comissão de esporte, um advogado muito engajado com relação à prerrogativa. Ele advoga hoje para 2 advogados aqui da subseção que tiveram as suas prerrogativas violadas. E também a doutora Juliana. Doutora Juliana, que tem serviço prestado à OAB, ela é uma previdenciarista de renome na cidade, tem 10 anos de profissão e veio aqui para fechar e somar essa chapa junto com a gente. Muito bom saber essas informações da composição dessa chapa. Agora, nós queremos saber um pouco sobre você, sobre o Dr. Janderson e o motivo que te fez ser candidato na subseção aqui da cidade de Formosa. Claro. O meu contato com o direito, digamos assim, se deu há muito tempo atrás. Eu tenho hoje 33 anos e eu vivo do direito, podemos dizer assim, desde os 13. 13 anos de idade, eu vou explicar o porquê. Com 13 anos de idade, nós mudamos para Formosa. Eu sou natural de Campinas, São Paulo. E com 13 anos de idade, nós viemos morar aqui em Formosa, onde a minha família materna reside. A minha madrinha, a doutora Genesi, que foi quem me ensinou os primeiros passos do direito, é uma advogada já há quase 30 anos, salvo engano, 26 anos aqui na cidade. E ela tinha o seu escritório aberto e me levou para trabalhar com ela. Eu acredito que no primeiro momento, até para um passatempo, eu acho que nem ela pensava que um dia eu fosse realmente seguir a carreira com tamanho afinco igual eu sigo hoje, Então, com 13 anos, eu fui ser office boy de um escritório de advocacia.
Fiquei lá por 19 anos. Só saí o ano passado para montar o meu próprio escritório. Então, de 13 a mais ou menos ali aos 18, eu era office boy, depois eu passei para uma parte administrativa, e quando eu me formei, lá em 2013, eu comecei a advogar já nesse escritório. A minha paixão pelo direito, então, nasceu desse escritório da minha madrinha. Eu entrei para a faculdade, saí da faculdade ali nesse escritório, tive a aprovação na ordem também naquele escritório, e foi de suma importância ter de fato uma base muito boa, porque foi ali que eu aprendi a gostar do direito. Meu contato com a campanha da OAB se deu há 3 anos atrás, quando eu participei do pleito. Eu era candidato a secretário adjunto. E aquilo ali me despertou uma vontade muito grande de contribuir para a classe, de poder oferecer mais pela classe. É uma classe que representa muito para mim, eu vivo da advocacia e eu quero devolver para a classe tudo aquilo que ela me dá. Muito bom. Experiência é o que não falta, né? Com certeza. Somando todo esse trabalho na advocacia, até você se formar advogado e advogado, são mais de quase 20 anos, 19 anos? São mais de 20 anos. Contando lá de quando eu comecei como office boy, que na verdade um office boy num escritório de advocacia que ficava dentro de uma biblioteca, então o meu contato com o direito foi ali. Então de lá para cá, eu nunca mais larguei o direito. Então tá aí, né? Assim, fazendo uma análise de forma geral, queria saber de você que com tanta experiência, né, na área da advocacia, como que você avalia a atual gestão aqui de Formosa, né? E quais os principais desafios aqui na cidade? Claro. Eu já vou responder essa pergunta também fazendo outro esclarecimento. A montagem dessa chapa, né, dos 5 componentes que eu falei agora há pouco, ela se deu muito de uma insatisfação com a atual gestão, né? Nós entendemos que hoje a OAB aqui da subseção de Formosa não tem dado o retorno, não tem dado de fato a visibilidade que a instituição OAB precisa. A instituição OAB é a maior instituição classista do país. Ela tem deveres sociais, ela tem funções que são previstas em lei e a gente entende que de um tempo para cá a OAB fechou as portas para a coletividade dos advogados e infelizmente apenas um grupo, né, tem comandado as comissões, tem acesso a tudo que a OAB pode oferecer. Então, em outrora, nós já tivemos uma OAB muito aberta e ampla para todos os advogados daqui. De um tempo para cá isso não tem acontecido. Então, foi de um desejo comum, sabe? Não é algo que partiu da minha cabeça, que partiu da cabeça dos 5 componentes da chapa. É algo que nós escutamos de muitos advogados, que não têm se sentido acolhido na atual gestão da OAB. Continuando as avaliações, eu queria que você falasse um pouco sobre a seccional. Claro. É engraçado até porque eu acho muito parecido a atual situação na subseção com a atual situação na seccional. Inclusive as próprias chapas de oposição, né, a 2 aqui da subseção com a da seccional, têm os perfis muito parecidos. E com relação à seccional, eu tenho a mesma crítica que eu tenho na subseção. Infelizmente ela ficou fechada para um grupo de advogados, tem-se muito para aqueles próximos e nada para os demais, e acabou que também não acolheu e não abrangeu aos demais colegas. A OAB ela tem que ser para todos. E a impressão que eu tenho da seccional é a mesma que eu tenho da subseção, que ela funciona apenas para um grupo seleto de advogados. De dentro dessas denúncias, esses gravames, né, que tem sofrido os advogados, qual que é a sua principal proposta caso eleito aqui na cidade de Formosa? A principal proposta da Chapa 2, eu falo assim, nós temos várias prioridades, mas a prioridade número 1 da Chapa 2 é o fortalecimento da prerrogativa. Nós estamos aqui propondo um modelo de comissão de prerrogativa descentralizador. Nós não entendemos que é saudável que uma comissão de prerrogativa seja voltada apenas a uma pessoa. A gente tem que ter uma comissão com vários nomes de pessoas que combatem, que já têm um histórico de combater a violação da prerrogativa. Prerrogativa, ela é lei, a gente não tem que discutir prerrogativa.
A prerrogativa, ela foi feita para ser cumprida. E dentro da prerrogativa, nós entendemos, por exemplo, que o direito criminal, né, um advogado criminalista, é um dos que mais sofrem a violação da prerrogativa. Mas não é só o que sofre violação de prerrogativa. Nós temos aí a exemplo também de previdenciaristas que sofrem prerrogativa nas agências do INSS, né, sofrem violação da prerrogativa. Então a gente propõe uma comissão grande no sentido de abranger pessoas experientes para combater a violação da prerrogativa em todas as áreas do direito. Doutor, ainda dentro dessa proposta sua sobre prerrogativas, né? Ontem o Lara gravou um vídeo falando que sempre foi o maior defensor das prerrogativas, mas nós acompanhamos aí vários escândalos, né, que os advogados têm sofrido, e eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. O senhor acredita que realmente os advogados têm essa defesa, teve essa defesa nesses últimos 3 anos, ou é só campanha eleitoral? Eu acredito que a defesa foi feita para os dele. Né? Infelizmente, a gente tem escutado relatos durante esse período de campanha aí que, de fato, alguns, quando precisaram, até tiveram a sua solicitação atendida, agora outros não. Agora eu não entendo qual que é a régua, qual que é o parâmetro para escolher a quem se atender quando tem uma violação de prerrogativa. Na cidade de Trindade, né, teve um grande escândalo a nível nacional, né? Que foi da CPE, que foi lá na casa do advogado, levou ele preso, né, que era o pai do rapaz lá, falou que era advogado, se apresentou, mas mesmo assim foi preso e não foi defendido pela OAB. Nós temos vários relatos, né, a nível de seccional e de subseção também. A prerrogativa, ela de fato, ela não tem que escolher qual advogado que ela irá abranger. A prerrogativa ela é feita para o advogado. Então eu digo a vocês e com toda certeza que a prerrogativa na nossa gestão ela vai ser prioridade número 1. Eu brinco com todo mundo nesse período eleitoral aí, que depois do dia 19, né, depois aí, dia 20 de novembro, se sairmos vencedores dessa campanha, que Deus ajude que sairemos, né, nós estamos caminhando para isso e a adesão está muito boa, eu não quero saber quem votou em quem. A gestão da Chapa 2 será uma gestão em prol da advocacia formosense, independente de quem tenha sido o candidato que o advogado votou. Só para os advogados que não sabem sobre esse acontecido, esse advogado ele foi preso dentro da casa dele, a CPE foi enquadrar o filho dele lá fora, entraram dentro da casa dele, prenderam ele sem mandato, sem nada, levaram para a delegacia como não tinha mandado nada, colocaram desacato de autoridade e ele teve que pagar a fiança para ser solto. Pagou a fiança, foi solto, entrou na justiça e ainda corre o risco, não sei se foi condenado, mas corria um grande risco de ser condenado e ser preso novamente. É um absurdo. Né? Advogar nunca foi profissão para covardes, mas na atualidade eu costumo dizer que é para super-herói. Né? O advogado ele tem sido criminalizado dia após dia. E nós não podemos permitir que a OAB se curve às autoridades, que a OAB enfraqueça ao combate à violação de prerrogativa, porque quando a OAB ela é respeitada, o advogado ele é respeitado. Então isso é uma via de mão dupla. O advogado precisa fortalecer a OAB e a OAB precisa fortalecer o advogado. Isso independente de política. A OAB, eu costumo dizer que ela tem uma função social, claro. A OAB ela precisa estar presente na política, claro. Mas a política não deve estar presente na OAB. E esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje em dia, politicagem. Agora, mudando o assunto, né? Como é que está seu relacionamento com o candidato da seccional da Chapa 2, Bruno Pena? O doutor Bruno Pena foi uma grata surpresa para a gente aqui, né? Para a OAB Subseção de Formosa. O doutor Bruno Pena é um advogado excelente, tem dado um suporte, um apoio aqui incondicional para a Subseção de Formosa. Todas as vezes que eu o acionei, né, nesse período aí que a gente está lutando em prol do mesmo objetivo, prontamente nos atendeu. Temos conversado bastante, inclusive, né, compartilhando aí os absurdos que temos enfrentado com relação à falta de transparência da listagem dos advogados aptos a votarem, que a seccional, infelizmente, insiste em brincar com a nossa cara. Nos passaram uma listagem há 10 dias com supostos nomes de pessoas aptas a votarem, pessoas inclusive já falecidas.
pessoas que já chegaram em nós e disseram que não estão aptos, pessoas que uma lista de fato duvidosa. Fizemos um requerimento, a seccional fez, a subseção também fez. Na data de hoje, me enviaram uma outra listagem, tá, com algumas divergências. Essa lista que nos enviaram hoje, além de acrescentar novos nomes da última que nos foi enviada, retirou alguns nomes, às vésperas da eleição. Então, assim, é uma disparidade de armas incrível. A gente não sabe o porquê, né? Na verdade, a gente sabe o porquê que a situação insiste em fazer ainda dessa forma. A exemplo, eu vou dar só, para não me estender muito, vou dar um exemplo que para mim foi um dos mais graves. Na lista anterior que eles enviaram, uma candidata da nossa chapa, a tesoureira, a doutora Lília Putz, não constava da lista de apta a votar. Como que ela poderia não constar se a nossa chapa já havia sido homologada e deferida? Né? Não tinha o menor sentido. Fizemos o requerimento, questionamos, eles simplesmente não atendem, não respondem o requerimento. Enviou uma nova listagem com o nome dela como apta a votar. Tá muito complicado, né? Todos os advogados têm reclamado dessa situação, dessa lista, né? Até mesmo o Bruno Pena, o Pedro Miranda também não tiveram acesso à lista. Foi agora nos acréscimos do segundo tempo. Fica difícil, né, a situação, né? É complicado porque a gente se sente até feito de palhaço, e desculpe o termo a ser usado. Graças a Deus, nós não ficamos presos aqui à listagem de OAB e nós pegamos a listagem de todos os inscritos e fomos atrás, né, para fazer uma campanha, porque isso a gente entende, quando a OAB não nos passa uma lista daqueles advogados corretamente, a gente entende que a OAB está desrespeitando principalmente aquele advogado que não consta da lista, que não tem a oportunidade de receber lá a visita para ouvir a proposta da chapa. Então, assim, nós não nos apegamos a isso, nós estamos trabalhando e muito, visitando. A adesão à nossa campanha está muito grande, graças a Deus, e hoje eu falo para vocês com plena convicção. Somos uma chapa de oposição com chances reais de vitória. Muito bom. Doutor, agora partindo para um lado social, como que o senhor pretende aproximar a OAB de Formosa com a população? Quando a gente fala do social, da função social da OAB, eu gosto muito de citar a minha vice, porque ela é muito ligada, né, no social. Em outras gestões na qual nós pudemos participar, e eram outros tempos bons de OAB, nós fazíamos muitas ações sociais, por exemplo. A OAB sempre foi de fazer eventos no Dia das Crianças, na Páscoa, no Natal. A gente tinha também um projeto de a OAB vai até você, OAB nas escolas. Nós pudemos fazer palestras, né? Fazer formações para a sociedade, porque a gente entende que a OAB deve, né, prestar esse serviço à sociedade. E isso também engrandece e enaltece o nome da OAB, como eu tenho dito. Se a OAB for respeitada, o advogado vai ser respeitado. Então, a gente fala que é um projeto voltado para a mulher, por exemplo, o OAB por Elas, mas que também exerce uma função social, porque atende vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de vulnerabilidade, um projeto que, igual eu falei, foi replicado a nível nacional. Hoje, infelizmente, ele não funciona mais. E a gente não entende o porquê. Então, a OAB precisa dar essa resposta à sociedade para que ela esteja mais próxima da população. Partindo agora para a reta final, olhando para a Câmara com muita seriedade, queria que você falasse por que os advogados de Formosa devem votar no Dr. Janderson da Chapa 2. A Chapa 2, Coragem para Mudar, ela retrata a atual situação não só da subseção de Formosa, como do Estado. A Chapa 2 ela veio para dar ao advogado uma segunda opção de voto nessa eleição, porque a gente entende que a democracia parte do processo de escolha. Estava caminhando ali para ter em Formosa uma chapa única, mas nós não permitimos, porque nós queremos que o eleitor possa escolher. E por que escolher a Chapa 2? A Chapa 2 hoje ela veio para retomar a OAB ao advogado. A gente quer tomar de volta a OAB para que o advogado se sinta em casa. A gente quer que o advogado volte a frequentar a subseção de Formosa. A gente quer que o advogado seja representado em todas as suas questões com relação à OAB.
pela subseção de Formosa. A gente quer que o advogado se sinta em casa com relação às comissões, porque hoje, infelizmente, nós vemos um grupo fechado tomar conta. E eu digo a vocês que assim que eleito, nós vamos abrir um diálogo para quem quiser fazer parte das comissões participar. Não escolheremos apenas os nossos, escolheremos a todos que queiram participar das comissões. A Chapa 2 hoje ela veio para representar de fato o advogado, para unir a classe. Nós temos vários projetos também, dentre as questões da união. A gente propõe, por exemplo, a retomada do Baile do Rubi, que eu tive a oportunidade de trazer para Formosa em 2016. Tiveram 4 edições, eu fui o presidente da comissão de eventos nas 4 edições. Não replicaram mais, infelizmente, mas a gente entende que é um evento que une a classe. Nós temos um projeto de fazer happy hours mensais para que o advogado possa conhecer o colega advogado, que depois do PJE, depois da pandemia, a gente perdeu o contato físico no fórum. Então é de suma importância que o advogado tenha pelo menos esse contato com o colega, seja uma vez por mês, seja a cada 15 dias. Isso é um network. Ele pode trocar experiências e isso fortalece a classe. A Chapa 2 ela veio para representar o advogado. Coragem para mudar. Muito bom. Então o recado está dado para todos os advogados de Formosa e pedimos, a Isso Pode sempre pede, para que votem com responsabilidade. Não por paixão, não por status, mas por um futuro melhor para os advogados. Então escolha com consciência e sabedoria. Doutor, muito obrigado pela sua participação, dizer que foi um prazer imenso ser nós, nossa equipe ser recebida aqui no seu escritório e o senhor está de parabéns, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, me sinto imensamente honrado por poder compartilhar um pouquinho com os espectadores sobre essa eleição classista desse ano que é tão importante para toda a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado você, telespectador, vocês ouvintes aqui do Spotify. Lembrando que o nosso quadro ele vai para outras plataformas também, mas a principal é o Spotify e a revista Isso Pode. Fique conectado na revistaissopode.com.br e agora também trazendo informações, trazendo notícias sobre as eleições aqui na cidade de Formosa, a Isso Pode DF e o portal ANP. Lá na Isso Pode DF é só colocar Isso Pode com demudo df.com, que já vai abrir a página lá. E o anp.com.br para você ficar bem informado, saber tudo dos bastidores, de como que está sendo e também a cobertura no dia 19 das eleições da OAB. Tchau, tchau, até mais, fiquem todos com Deus.